campanha, nos dá a honra e o privilégio de estarmos com você também nesse final de tarde, nesse começo de noite. É muito bom cultuarmos a Deus juntos. É muito bom estarmos vendo alguns irmãos que estão chegando agora à noite e outros que já vimos pela manhã. Muito bom revê-los. Vamos cultuar juntos ao Senhor. Nós vamos, nesse instante, nos colocarmos em pé. Vamos orar ao nosso Deus, agradecidos por mais um domingo que Ele nos guardou, nos protegeu e nos dá o privilégio de aqui estarmos, não é? Vamos orar. A irmã, pedir que a irmã Antônia nos eleve a Deus nesta oração. Alguém, Marcelo, vai levar o microfone. O microfone ajuda bem, não é? Vamos lá, a irmã Antônia vai nos elevar a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos de estarmos aqui na parte da manhã e agora à noite, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu tens, Senhor, nos sustentado, tens nos guardado. Obrigada, Senhor, pelos visitantes que estão aqui nesta noite, Pai Santo. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos com eles aqui, Senhor. Também te peço pela vida do pastor Afonso, pela mensagem que ele vai nos trazer, Senhor, que venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos que Tu tem nos dado, Senhor, durante todo esse tempo. Continua, Senhor, conosco no decorrer deste culto, dirigindo, Senhor, o Teu servo que está aí à frente, que tudo o que Ele falar, Senhor, seja dito pelo Teu Santo Espírito, Pai. Obrigada, meu Deus, muito obrigada por tudo. Em nome de Cristo Jesus, que eu vos peço e agradeço, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Aí de pé, vamos cantar animadamente o hino de número 135 do cantor cristão. Hino 135 do cantor cristão. Louvemos ao Senhor. 135. Você que está em casa aí que não tem o cantor cristão, procura no Google 135 cantor cristão. Você vai encontrar. Vamos lá. Jesus, e por nós
orar e vamos cantar o nosso hino oficial do mês, que é o 303 do HCC. 303 do HCC. Vamos cantá-lo. Novamente o destaque desse hino, na segunda estrofe. Quando a cruz é pesada e dura, quando é grande teu medo e dor, com seu braço Jesus te ajuda, com seu poder e amor. Às vezes a cruz é pesada, às vezes é grande o medo, as incertezas mil, não é? E é hora de voltarmos. Quando isso começa a acontecer, precisamos nos voltarmos para o Senhor. E o estribilho nem se fala, não é? Cristo maravilhoso, em qualquer momento de nossas vidas, Ele ensina a nossa alma a cantar. Um canto do quê? Um canto de força, de coragem, de fé. Ele nos ensina a cantar, apesar das dificuldades, nos ensina a louvar, apesar das dificuldades. Muito bom, muito belo este. Muito bem, eu estou vendo alguns visitantes no auditório, agradeço a todos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês, não é? Irmãos de outras igrejas, muito obrigado. Que o Senhor os abençoe e sejam todos muito bem-vindos aqui nesta noite. Agora nós vamos chamar as crianças aqui à frente. Sempre antes de subir, a gente chama as crianças. Vou pedir que todos venham aqui. Sabe por que nós chamamos as crianças aqui? Para elas. Nós cantamos agora há pouco que o Cristo que nós cremos ensina a nossa alma a cantar, não é isso? Agora as crianças vão ensinar vocês a cantarem. Não é verdade? Né, turma? Vamos cantar bem forte aí todo mundo.
Soltou aí, Alana? Achou fácil? Isso. Antes deles subirem, sempre cantam, meu irmão. Não tem jeito, vocês vão enjoar, mas mais um aí. Corre aqui, filha. Essa eu recomendo. Vamos lá. Vamos lá, toca aí para nós. Vai ser tocada uma música e eles gostam de ofertar, irmãos. Então vocês vão sentar com o papai e com a mamãe. Assim que terminar de tocar a música e vocês ofertarem, quem for ofertar, não é? Aí vocês podem subir, tá bom? Esqueci desse detalhe antes, tá? Então, enquanto executar a música, os irmãos podem entregarem seus dízimos, suas ofertas, e depois estaremos continuando o culto, ok? E as crianças já podem subir imediatamente depois, tá? Versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler apenas um versículo. Esse versículo vai estar dentro do contexto da nossa meditação, porque, na verdade, nós leremos outros textos da palavra nesse instante. Sem querer abusar dos irmãos, eu peço que os irmãos se coloquem em pé para recitarmos praticamente todos juntos, não é? Porque todo mundo sabe que importa, creio eu, esse texto. Romanos 5, versículo 8. Vamos lá? Todos juntos? Leiamos ou recitemos? Vamos lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oremos. Pai, obrigado
pela tua palavra recitada e lida neste momento. Nós sabemos que de nós mesmos não temos nada para dar. Pedimos ao Senhor que nos ajude, pedimos socorro ao Senhor para nos ajudar a trazer uma palavra de esperança, de salvação, de conforto para todos aqueles que vieram nesta noite com o desejo de encontrar alento, de encontrar salvação, de encontrar forças. Que nesta noite, por causa de Cristo, por causa do seu amor, possa encontrar horizontes novos para a vida. Perdoa-nos por nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Eu assentar-se. Irmãos, uma vez um pastor, amigo meu, hoje ele já está jubilado, ele falou para mim assim: Afonso, eu tenho pedido a Deus que me ajude a nunca deixar de falar de Cristo. Tenho pedido a Deus que me ajude através dos cultos da igreja, nunca deixar de exaltar a Cristo e nem a sua obra salvífica. Essa palavra desse pastor marcou. E eu tenho orado e pensado nesse sentido também. E toda vez que eu não dou uma boa ênfase na obra salvífica de Cristo, eu vou para casa assim dizendo: fiquei devendo alguma coisa. Fiquei devendo alguma coisa. Por outro lado, me lembro também de Billy Graham, em uma noite lá de suas cruzadas, ele pregou e notou que naquela noite não houve muitas pessoas não que se converteram. Não houve muitas pessoas. E ele reuniu lá os seus assessores, seus colaboradores, e perguntou se eles haviam percebido alguma coisa. E alguém, de repente, falou assim: eu sei o que aconteceu. Você falou pouco de Cristo e falou pouco da cruz. E ele falou: a partir desse dia também nunca parei de falar. E às vezes eu pergunto a Deus: Deus, eu vou falar sobre esse assunto? Aí eu me lembro de tudo isso e falo: não, eu preciso falar sobre esse assunto. Eu preciso falar que há esperança em Cristo. Eu preciso falar àqueles que estão com os corações desesperados, que estão sem norte para a vida, estão enfrentando um emaranhado de problemas, dificuldades. Eu preciso mostrar que há uma saída. Mesmo que os irmãos já estejam tão acostumados a ouvirem as mesmas coisas, não importa, há sempre alguém que precisa desesperadamente da mensagem do Senhor, precisa, digamos assim, precisa um pouco mais que os outros de uma mensagem de esperança, de ânimo, para poderem caminhar. Portanto, irmãos, gostaria de destacar 7 coisas aqui que Cristo é na vida daqueles que confiam nele, e poderá ser na vida daqueles que querem confiar em Cristo. Eu quero dizer para vocês que a decisão mais importante da minha vida, que eu não me arrependo, foi a decisão de seguir a Cristo com seriedade, digamos assim, mais plena. A partir dos meus 17 anos eu disse: eu já sei o que eu quero para a minha vida, eu quero Jesus para a minha vida, eu não quero outra coisa para a minha vida. E digo a vocês, testemunho a vocês, que hoje eu posso olhar para trás e posso ver que valeu a pena tudo isso. Apesar do que cantamos aqui, apesar do medo, dos medos, apesar das dores, apesar dos pavores, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das tristezas, mas eu posso olhar para trás e posso ver que a mão do Senhor Jesus Cristo sempre esteve do meu lado.
E o mais importante em tudo isso que eu quero dizer para você é que eu não sou especial dentro desse contexto. A mão do Senhor Jesus pode estar do seu lado também. A graça do Senhor também pode alcançar a sua vida, se você buscar a Ele, se você realmente confiar nele. Então vale a pena, queridos. São muitos anos, olhando para trás da minha vida, são muitos anos seguindo a Jesus. Nem tudo foi flores na minha vida. Muitas dificuldades, problemas de saúde, dificuldades, crises mil, crises pessoais. Nós somos assim, um poço, uma bomba de crise pessoal, não é? Uns camuflam bem, outros escondem, outros conseguem esconder, outros não conseguem esconder, mas em tudo isso, a fé foi sempre renovada ao olharmos para Jesus Cristo, ao olharmos para a cruz. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. E eu creio que isso tem feito uma diferença muito grande na vida de vocês. E se não tem feito na sua, poderá fazê-la, se você a partir de hoje entregar o seu coração a Jesus, ou a partir de hoje você renovar a sua fé. Se por acaso você tem sido um crente, como é que diria? Eu não quero falar gíria, não é? Se você tem sido um crente fraco, não é? Eu ia falar, a gíria veio na cabeça, não pode falar, irmão, eu estou tendo uma vitória aqui celeste, não é? Não pode falar essas coisas, não é? Então, queridos, o que Cristo é em nossa vida, o que Jesus Cristo poderá ser na sua vida. Dentro de 7 afirmações aqui, a primeira, eu gostaria de dizer para você que Cristo, primeiramente o que a morte de Cristo é. E nós diríamos que a morte de Cristo foi o resultado do ato mais terrível da humanidade. Nós vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 23. Atos capítulo 2, versículo 23, a palavra nos diz assim: a este que vos foi entregue pelo poder determinado, vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Vejam só que Pedro está dizendo aqui que, na verdade, o ato da crucificação, da morte de Cristo, foi um ato pré-determinado por Deus, foi autorizado. Deus não foi pego de surpresa com a morte do Senhor, com a sua morte na cruz. Deus não foi pego, estava programado. Deus apenas permitiu que os homens executassem o que estava dentro deste plano de Deus. Mas, na verdade, foi o ato mais terrível. E é interessante que, no livro de Atos, os apóstolos, principalmente Pedro aponta o dedo no nariz dos judeus e diz o tempo todo: vós crucificastes. Ele explica todo o plano de salvação da morte de Cristo substitutiva pelos pecados. Os apóstolos explicam e diz: vós crucificastes. Vocês crucificaram. Vocês tiveram a oportunidade de recebê-lo, mas não o receberam. Vocês crucificaram. O plano de Deus seria consolidado. Mas, infelizmente, os judeus deixaram ser um instrumento para que isso acontecesse. E eles ouviram isso, receberam isso o tempo todo. Muitos reconheceram o pecado e aceitaram a morte de Cristo como plano de Deus para a salvação de suas vidas. Outros permaneceram duros e morreram dentro da sua própria incredulidade, não aceitando o Senhor. Isso acontece conosco também. Há muitas pessoas que frequentam a igreja o tempo todo, e continuam com os corações duros, não amolecem os corações, não se arrependem de seus pecados, não creem em Cristo como Salvador. Isso é gravíssimo. Estava ouvindo um sermão essa semana e o pregador estava dizendo assim: é muito bom que se aceite a Jesus enquanto é criança, ou enquanto é mais jovem,
Porque quanto mais idoso, mais duro o coração fica. Mas eu quero dizer para vocês que para Deus não existe corações impossíveis. Eu tinha um homem aqui, o homem se converteu com mais de 70 anos. E ele ainda está vivo, mas ele era bem brincalhão quando podia vir. Hoje ele está com 90 e tantos anos, recluso na sua casa, cuidado pelos filhos, não pode sair de casa. Ele era um homem que vivia tão feliz. Aquele homem era tão empolgado com Jesus. Tão empolgado com Jesus. Esse irmão é o irmão Severino. Nós perguntávamos para ele: irmão, quantos anos o senhor tem? Ele falava: 2 aninhos. Eu tenho 3 aninhos, eu tenho 4 aninhos. Irmão, para de brincadeira, fala a verdade com a gente. Ele dizia: eu conto a minha vida a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador. A felicidade daquele homem. Batizei aquele homem, batizei a sua esposa, e um dia ele falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. Está aqui a Rosinha, eu quero conversar com o senhor. E aí me chamaram no cantinho, conversou. A minha esposa está fazendo coisa errada, pastor. Fala para ele aí, fala para o pastor o que ele está fazendo. Você não está levando a vida cristã a sério? Fala para o pastor aí. Não é? E nós conciliamos tudo, não é? Oramos com a irmã. Falei: irmã, a senhora tem uma família, procure dar um bom testemunho e tal, não é? Mas coisas assim que nós podemos contornar. Então, não importa a idade, quando você entrega o teu coração para Jesus, quando você se entrega de todo o coração a Deus por meio de Jesus, a vida muda. Mas aquele que não entrega fica na mesma situação dos judeus. Crucificaram a Cristo, continuaram com os corações duros e foram assim coparticipantes do ato mais terrível que a humanidade cometeu. E receberam lá de Pedro, bem na cara, a declaração: vós crucificastes a Cristo. E Pedro deixa bem claro: dentro do plano e dentro da permissão de Deus. Mas o que Cristo é para nós? Uma segunda afirmação aqui, nós diríamos que é a evidência do maior amor. Aí está dentro do versículo que nós recitamos agora há pouco, lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Ele primeiro nos amou. Nós o amamos, diz o texto bíblico. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como gosto daquele hineto infantil: ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo. Por que você ama a Cristo? Aí a resposta: porque Ele morreu por mim. Eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Que amássemos a Cristo como Ele nos amou. Deus prova o seu amor para conosco. Deus dá a prova do seu amor. E cabe a nós também, através dos nossos atos, provarmos o nosso amor, através da nossa dedicação, através do nosso serviço, através da nossa vida, reconhecimento de que nós somos servos do Senhor. Então, a morte de Cristo é a evidência do maior amor que a humanidade pôde conhecer, que é o amor de Deus, aquele que recebeu a maior afronta da humanidade. Mas vamos aqui entrar numa, desculpe, porque às vezes o texto, a palavra nos leva às emoções. Isso é incontrolável, não tem como controlar isso, não é? Mas vamos lá. Uma terceira evidência do que é aqui a morte de Cristo para nós. A morte de Cristo para nós é a mensagem da maior vitória. A mensagem da maior vitória. Nós abrimos lá em João capítulo 19, versículo 30. Evangelho de João capítulo 19, versículo 30. Diz-nos assim
a palavra. E quando Jesus João 19, versículo 30, é isso, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A mensagem da maior vitória. E nós vamos lá também em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A evidência da maior vitória. Até então, o inimigo reinava soberano sobre a vida dos homens e a alma dos homens. A morte de Cristo na cruz do Calvário levou o inimigo da alma humana à sua derrota. Porque ele pensou que estaria ganhando essa luta e na verdade foi a sua derrota. A sua cabeça foi esmagada através da morte do Filho bendito de Deus na cruz do Calvário. Portanto, todo aquele que aceita a Jesus está do lado vitorioso. Não importa o que aconteça com as nossas vidas, nós estamos do lado vitorioso. Nós precisamos largar um pouco a tristeza de lado, largar um pouco aquele sentimento de derrota que às vezes tenta nos amarrar, e a gente vai caminhando derrotado. Às vezes somos tomados de situações depressivas, olhamos para a nossa vida familiar, vemos lutas, olhamos para a nossa vida profissional, às vezes não vemos progresso, olhamos para a nossa família, às vezes problemas seríssimos, com saúde, de relacionamento, e tudo isso vai nos levando à tristeza. Mas eu quero dizer para vocês, Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, pode transformar toda e qualquer luta nossa em vitória. Nós precisamos nos alegrarmos mais em Jesus. Nós precisamos renovar mais a nossa esperança em Cristo Jesus. Porque a morte de Cristo é isso para nós. É vitória para todo aquele que crê. Não é mensagem positiva, não. Se bem que a palavra é mensagem positiva. Eu acho certo trazer uma palavra positiva pela palavra de Deus. E Paulo deixa bem claro isso, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele vai descrevendo lá que nada pode nos tirar essa convicção. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, a morte de Cristo na cruz, para nós, é a mensagem de maior vitória. Portanto, não justifica vivermos derrotados, como se a vida fosse acabar. A minha vida vai acabar. Não vai acabar não, meu irmão. Não vai acabar. Deus transforma as suas lutas em vitórias. Ele sempre vai abrir uma porta. Ele sempre vai te mostrar um caminho, com toda certeza. Mas também, ainda, o que a morte de Cristo é para mim? A fonte de maior poder. Eu vou lá em 1 João, primeira carta de João. Estou lendo muito texto hoje, né? 1 João capítulo 3, versículo 16. Em 1 João capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A morte de Cristo é a fonte do maior poder. Confesso que o texto não está batendo. E eu li o texto, conferi o texto e não vi esse detalhe. Mas vamos lá. Mas também a morte de Cristo é
o cumprimento da maior promessa. É o cumprimento da maior promessa. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Cumprimento da maior promessa, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Foi profetizado, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir. Os profetas, inspirados pelo Espírito, diz aqui Pedro, está mostrando que lá atrás tudo foi profetizado, tudo foi previsto por Deus e tudo aconteceria. Então a morte de Cristo foi o cumprimento da maior promessa bíblica que Deus fez para a humanidade. Lembra poucos dias atrás que nós falamos, acho que foi no primeiro domingo do ano, que nós falamos sobre as promessas de Deus para a vida da igreja, para a vida do seu povo. E falamos, eu lembro muito bem que demos a ênfase de que Deus cumpre todas as suas promessas para nós. E eu falei também que Deus tem uma promessa para cada situação que nós enfrentamos. Ou seja, Deus tem uma bênção para cada situação. Mas a maior promessa de Deus para a humanidade, a maior promessa de Deus para a minha vida, a maior promessa de Deus para a sua vida foi a vinda de Cristo ao mundo em carne e osso, e a morte de Cristo, seu sepultamento e sua ressurreição, para nos trazer vida, para nos trazer esperança. Portanto, querido, eu quero estar reiterando a cada passo que eu der aqui, que vale a pena você renovar a sua fé, vale a pena você confiar em Cristo, vale a pena você levantar a sua cabeça. Então, a morte de Cristo foi o cumprimento da maior promessa de Deus para a vida da humanidade. Mas a morte de Cristo também é para nós, para o seu povo, o motivo para um serviço abnegado. Nós vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Eu tenho anotado a ideia aqui, mas eu prefiro ler o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Cristo para nós é motivo para serviço abnegado, motivo para trabalharmos, motivos para irmos avante, motivo para levantarmos a cabeça, motivo para arregaçarmos as mangas e levantarmos e dizer: é mais um dia, Deus está me dando mais um dia, é mais um domingo para servi-lo, é mais um domingo para adorá-lo, mais uma oportunidade de ler a Bíblia. Estamos começando o ano, mais uma oportunidade de ler a Bíblia esse ano, mais uma oportunidade que eu estou tendo de frequentar todos os cultos de oração, mais uma oportunidade. Então a morte de Cristo é, principalmente para os crentes, motivo de serviço abnegado. É integração na causa, é trabalhar para na causa, é se envolver na causa, parar de mimimi, parar de dodói, não é? Ai, ninguém liga para mim, ninguém reconhece meu serviço. Não, já viram aquele ditado? Que falem de mim, o problema é de quem fala. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu estou servindo, não é? Eu sei quem eu estou servindo. E eu sou pego, eu sou às vezes cheio de mimimi. Às vezes quando eu me pego assim, ai, sabe, coitadinho de mim, eu sou um coitadinho, ninguém reconhece. Eu falo: Afonso, você está servindo a quem? Sabe quando acontece isso? Quando nós deixamos de pensar o que a morte de Cristo é. Nós nos focamos nas pessoas.
E quando nós nos focamos nas pessoas, nós perdemos a visão do Senhor, nós perdemos a visão do seu poder, nós perdemos a visão da sua capacidade de cuidar de nós, nós perdemos a visão de que Ele está cuidando a cada dia das nossas vidas, nós perdemos a visão de que Ele tem um caminho, tem um programa de vida para nós. Vamos dizer assim, um programa de vida. A partir do momento que nós perdemos essa visão, acabou. Nós ficamos aí cheios de dor, cheios de mágoas, e a gente já não faz mais nada, a gente já não quer olhar mais para ninguém, está de mal com duas pessoas, porque tem que estar de mal com duas pessoas, né? Deus e o mundo. E aí ficamos nessa aí, sabe? Os anos passam, não é? A gente continua de mal, e olha lá se não morrer, não é? E morre aí, que Deus o guarde, não é? De mal com o meio mundo, para que isso? Com raiva de todo mundo, guardando mágoa. Não pensa que isso está muito distante de nós, não, irmão. Isso está bem próximo de nós. Satanás conhece a sua natureza. Ele conhece a minha natureza. Portanto, eu até acrescentaria um item aqui. A morte de Cristo é refúgio para essas coisas ruins que vêm para cima da gente. Se refugie em Cristo. Nos refugiemos na graça do Senhor, na graça libertadora, na graça salvadora, na graça que nos oferece a esperança para continuarmos a caminhar. Então, a morte de Cristo é motivo para serviço abnegado. Lembra lá de Neemias? Não é? Que ele disse assim, ó, não vem com conversa para o meu lado, não vem com conversinha, que eu estou realizando uma grande obra, tá? Se você não quiser fazer nada, fica na sua aí. Porque eu estou realizando uma grande obra. E eu vou em frente e vou fazer. Não tenho tempo para conversa. Deve ser assim o nosso posicionamento. Mas vamos em frente aqui. A morte de Cristo para nós fornece forças para sermos imitadores do Senhor. Vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 12. Efésios capítulo 5, aí eu canto a musiquinha, Gálatas, Efésios capítulo 5, versículo 12 diz assim, Efésios 5, 1 e 2, é que está 1,2 aqui, eu fiz um risquinho na vírgula, então parece o 12, tá? Efésios 5, 1 e 2, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício, em cheiro suave. Imitadores de Deus como filhos amados. Vocês são filhos, nós somos filhos, Deus nos tornou filhos, e eu nunca posso deixar de citar para vocês aquela frase de Jesus para Maria, logo que ele ressuscitou. Aquela frase me impacta. Maria queria que Jesus ficasse com ela ali, conversando com ela, para ela descobrir que ele ressuscitou. Ela agarrou ali em Cristo, Jesus falou, me larga, Maria, porque agora eu vou para o meu Deus e vosso Deus, eu vou para meu Pai e vosso Pai. Essa é uma expressão, uma profundidade muito grande, está dizendo assim, a minha morte, a minha ressurreição, possibilitou a você se tornar filha deste Deus. Isso é algo maravilhoso. Eu vou para meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Não é? Então, não me peça de fazer isso agora. Então, nós somos imitadores. Devemos imitar a Deus. Aquelas pessoas a quem você imita no começo da sua vida cristã, falham miseravelmente. No meu começo da minha vida cristã, alguns daqueles que eu disse assim, vou imitar esse cara, que esse cara é um crente legal. O cara ficou pelo caminho, me decepcionou. Algumas pessoas com quem eu convivi na minha mocidade, na igreja, não é? Hoje estão pelo caminho e me decepcionaram. Eu quero deixar bem claro que eu não sou melhor que nenhum deles. Não estou me colocando aqui numa posição superior. Mas eu quero declarar aqui a vocês, a moda é declarar, que eu vou declarar, que por causa desse Deus que eu abracei,
Eu deixei de olhar para o modelo das pessoas e coloquei como modelo para a minha vida o Senhor Jesus. É esse o apelo dessa noite para você. A partir desse momento, você vai se libertar de muitas amarras, de muita coisa que te impede de caminhar. Porque no teu relacionamento tem muitas pessoas te puxando para trás. Tem muita gente negativa. Tem muita gente que não consegue visualizar coisas boas da parte de Deus. Tem muita gente sem fé. Você tem uma visão, a pessoa acaba com a tua visão. Foi uma visão correta, de coisas boas, de situação que você encara que vai fazer você progredir no reino. Então, irmãos, se tem alguém que você tem que imitar, é o Senhor. E Paulo disse: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor. Sabe o que é isso? Perdoando as pessoas, como também Cristo vos amou, e amou a ponto de se entregar a si mesmo, em oferta de sacrifício a Deus, como cheiro suave. Então ele amou ao ponto do sacrifício. E o nosso amor não pode ser diferente para com aqueles que nos cercam. Quero deixar bem claro, embora não sendo amados, okay? Tenho trabalhado na minha vida o seguinte: quem me ama, me ama. Quem não me ama, eu sigo em frente. Mas se estiver disposto a receber o meu amor, estou pronto. Eu não posso ser impedido de caminhar por aqueles que estão próximos de mim e que não querem caminhar, não querem seriedade. Então, eu caminho, eu vou em frente, ainda que sozinho. Você deve ir em frente, ainda que sozinho, buscando o Senhor servir. Muito bem, irmãos. E a morte de Cristo é para nós a nossa única esperança para a vida eterna. Lá em Atos 4,12 diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome. Não há outro nome debaixo da terra, ou na terra, que possa te oferecer esperança de salvação, a não ser Jesus Cristo. Portanto, amigo que está aqui nesta noite, entrega o teu coração a Jesus. Reconheça que Ele morreu por você na cruz do Calvário. Nele está a prova do maior amor de Deus. Ele morreu e ressuscitou. Ele está batendo a porta do seu coração e quer ver em você arrependimento e mudança de vida. Irmão que está caminhando triste, olhando a vida do ponto de vista bem negativo, renove a sua fé em Cristo. Não permita que ninguém tire a sua fé. Há um hino que nós cantamos do cantor cristão, acho que vale a pena até ler a última estrofe dele, que é o 340. Nós temos que cantar esse hino toda quinta-feira, aqui no culto de oração. É o último hino, 10 horas da manhã, 10h15, a gente está cantando esse hino. Diz assim: importará o Senhor Jesus? Não. Aliás, importará o Senhor Jesus que eu caia na tentação. Terceira, que eu caia na tentação. Se Satã puder minha fé vencer, me dará de novo o perdão. Jesus se importa. Jesus se importa. Não permita que ninguém tire a tua fé, nem que Satanás tire a sua fé. E ele vai tentar. Talvez a tua fé nesse momento está lá para baixo. Talvez você diz assim: não está valendo a pena. Pode ter certeza que está valendo a pena, porque Jesus se importa. Sua morte na cruz mostrou que Ele se importa com você. Querido irmão, reconsagre a sua vida ao Senhor. E você que está firme e constante, não vamos caminhar atrás, não vamos ser um empecilho para o outro, nós vamos caminhar juntos, servindo ao Senhor, seguindo o Senhor, e certamente Ele haverá de continuar a nos dar vitória
e nos abençoar. Que assim seja. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos cantar? Ainda tem muito cântico, hein? Mas vamos cantar aí o hino 196 do cantor cristão. Nós vamos colocar em pé e vamos cantar. Para vocês descansarem também um pouquinho, não é? 196 do cantor cristão. Esse mesmo, né? Ok. Que a morte de Cristo é para você. Como nós fazemos costumeiramente, vamos ter o nosso momento de oração, de intercessão. E eu vou dar um momento para vocês orarem. Orarem por vocês, por suas vidas, refletirem sobre as suas vidas, reconsagrarem as suas vidas, intercederem por familiares. Fique à vontade. Eu quero deixar bem claro aqui, ainda que o inimigo diga para você assim, não vale a pena orar, você já orou tanto, Deus não te ouviu. Deus ouve. Creia que Deus ouve as suas orações. Insista com Deus. Lembra daquela parábola lá daquela viúva não insistente? Insista com Deus. Insista com Deus. Quem quiser ajoelhar, se ajoelhe. Vai ser tocado uma música. A gente está no ar, não pode ficar aquele silêncio. Tem que tocar uma música aí para o pessoal ir ouvindo lá e orando também. Você fica à vontade. Ninguém aqui é discriminado por não ajoelhar. Tá? Fica à vontade. Entrega a tua vida ao Senhor. Renova teus votos. Recomece o ano diferente. Reflita sobre a sua vida e tome decisão. Tome a decisão correta, que você achar correta perante o Senhor, ok? Vamos lá.
nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Pai, pela fé. Nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos tão fracos, Senhor. E antes de mais nada, queremos dizer para o Senhor que nós estamos aqui, não é porque somos melhores crentes que os outros que ficavam em casa, não. Não somos melhores que ninguém. Estamos aqui porque o Senhor é bom demais. O Senhor nos trouxe aqui. De alguma forma, o Senhor trabalhou para que estivéssemos aqui. Nós queremos agradecer por termos trazido aqui nesta noite. Eu quero dizer para o Senhor, muito obrigado pela promessa que o Senhor fez lá no Éden, de caminhar com a humanidade até o ponto em que Cristo veio e que o Senhor veio em Cristo para nos trazer salvação. Te agradeço que a partir daí, a partir da cruz, o Senhor tem caminhado conosco em nossos corações e em nossas vidas. Amém. Estamos aqui por causa de Cristo, por causa da sua cruz, por causa do seu sangue derramado, por causa do seu corpo dado por nós. É por isso que estamos aqui. Obrigado por tanto amor. Obrigado por provar o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, te agradeço por cada irmão que aqui veio nesta noite, por cada pessoa que adentrou esse tempo. Só o Senhor conhece como está cada coração aqui nesta noite. Renova o ânimo, renova a força, renova a visão, renova a esperança, renova a fé. E aqueles que não aceitaram a Jesus, que entendam que precisam de ter certeza da vida eterna por Cristo Jesus. Obrigado pela existência desta igreja, pela existência de cada irmão aqui amoroso, que tem trabalhado para que esse trabalho continue. Muito obrigado pela vida de todos. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo e tem nos ouvido. Perdoa-nos, ó Pai, por nossos pecados. Nós oramos gratos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quer sentar-se? Vamos cantar mais? Agora o pessoal que saiu uns minutos aí, vamos cantar 2 minutos. E a partir daí estaremos encerrados. Boa noite, irmãos. Eu não vou cantar não, tá? Vou cantar aí com vocês. Eu vim só dar um recadinho. O recadinho é sobre o retorno do coral, né, em fevereiro. No primeiro sábado de fevereiro, guardem essa data, hein? Todos. Inclusive visitantes, se quiserem também guardar essa data, guardem. Porque a gente vai trazer mais detalhes durante a semana, né, na próxima semana. Nós queremos fazer algo diferente, tá bom? E a gente quer fazer, não o nosso ensaio, mas um culto de agradecimento a Deus lá no Ibirapuera. Então o convite a gente está estendendo aí para todo mundo, tá bom? Quem quiser ir está convidado. Inclusive, a gente vai ter uma novidade lá, né? Tem um aniversariante, gente, que quer levar um bolo para o Ibirapuera. Então, guardem essa data e a gente vai trazer mais detalhes, tá bom? Ah, tá bom. Me falaram para lembrar do chá da Laura, tá bom? Que é dia 28. Horário? Oi? 19 horas. É isso? Aqui. 19 horas aqui. 19 horas aqui.
Primeiro, boa noite, irmão. Boa noite está muito fraco. O microfone está baixo, deixa eu ver. Boa noite, irmão. Boa noite. Primeiro louvor que nós iremos cantar vai ser o Entrego, de Vineyard. Então fiquem à vontade para levar conosco.
reiterar o meu agradecimento a todos os irmãos que vieram, a todos os visitantes. Receba o nosso abraço aí onde você está. E quero, assim, destacar, né, a presença de duas pessoas assim que têm um conhecimento assim mais longo, né? A Márcia está com o esposo, né, Márcia? Ela está novinha, eu estou acabadão, né? Nós estudamos juntos na faculdade teológica, ela fez música sacra, junto inclusive com a esposa do pastor Eliezer, não é? Ela estudou na época também? Não. Do pastor Cleópolis, mas ela tá. fez educação religiosa, a Cristina. A Cristina, tá ok. Mas a Márcia foi muito bem, na faculdade teológica. Não tem muito tempo, né? Obrigado. E a dona Né, a senhora é patrimônio nosso, tá? A senhora dá uma fugida assim, a senhora é patrimônio nosso, tá bom? Tá? Deus abençoe vocês, muito prazer, viu? Em ter vocês e ter todos vocês aí, não diferente dos outros, receba o nosso abraço também, tá bom? Pós-lúdio, encerramos, vamos lá.